Doação entre pai e filho, vô e neto, vô e tio. Resumindo, ascendente e descendente ou até entre cônjuges e companheiros é permitido na lei? Até quanto? Para saber a resposta dessa pergunta, se inscreva no canal e ative as notificações. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Doação. Gente, antes de eu entrar nessa parte específica aí de ascendente e descendente, é importante eu fazer um link com o conceito de doação. Porque, de fato, a doação ela é feita em vida, não tem o que se falar em herança no momento da doação. Eu posso doar os meus bens para qualquer pessoa, porém, isso vai ser levado em conta na hora de fazer a minha transferência dos bens na herança, na sucessão, se foi para terceiros ou se foi para herdeiros necessários. Mas vamos criar uma linha aí de raciocínio para vocês entenderem ponto a ponto tudo o que precisa para chegar ao final do vídeo e falar, putz, agora caiu minha ficha. E ainda vou dar uma alternativa, um pulo do gato para os pais que querem adiantar essa parte da sucessão, a diminuir o custo com impostos dos seus filhos depois do falecimento. Para iniciar, é importante eu diferenciar a parte disponível e indisponível dos bens de uma pessoa. O que isso quer dizer? A parte disponível, que a nossa lei fala que é até 50% dos bens, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode doar para terceiros. Se ela não tiver herdeiros necessários, ela pode doar tudo o que ela tem, desde que não comprometa a subsistência dela. Já a parte indisponível só existe quando essa pessoa tem herdeiros necessários. Quem são? Ascendentes e descendentes, quem tá antes da gente e depois da gente, filhos, netos, pai e avós. E cônjuges ou companheiro, no caso da união estável. Logo, essa parte, por ser indisponível, ela não pode ser transferida para ninguém, a não ser que estejamos aqui falando de uma transferência para o herdeiro. E aí tem gente que fala, putz, tá, mas herdeiro, herança não existe só com a morte? Sim, a herança só existe com o momento da sucessão, que é a morte. Porém, se você faz algo antes da morte ocorrer que prejudique o pós ali, pode ser discutido sim. E aí que a gente entra na antecipação de herança, que é praticamente o tema desse vídeo. E além desse detalhe de sucessão ser extremamente importante do momento da morte, tem um outro detalhe que vocês precisam levar em conta também. Quando eu falo cônjuge de companheiro, tem muita gente que tem dúvida porque existem vários regimes de bens. No regime de bens universal, por exemplo, é tudo metade de cada um, então não tem o que se falar em herança. A gente só vai falar aqui dos direitos do cônjuge e do companheiro se são casados pelos regimes de bens que tem de fato ou parte de meação ou parte de herança, ou se é só como herança, como é o caso da separação total de bens. E aí vamos voltar para o tema da doação. Quando eu falo que ela só pode ser feita até 50% dos bens para a pessoa terceira aos herdeiros necessários, quer dizer que lá na frente, quando for feita herança e for visto que você doou mais do que você podia, pode ser considerada uma doação inoficiosa, ou seja, nula. E isso faz com que o donatário, a pessoa que recebeu a doação, tenha que indenizar os herdeiros necessários lesados por essa doação. Já se ela foi feita para herdeiros, a gente vai considerar tanto a parte disponível quanto indisponível. E é aí que entra uma responsabilidade do herdeiro que recebe essa doação de fazer a colação, sob pena de sonegação. E o que é a colação? A colação é quando inicia a sucessão, os herdeiros eles têm que colacionar, eles têm que juntar, elencar todos os bens que o falecido tinha, inclusive aqueles doados para herdeiros necessários, porque ele entra no Monte Mor para fazer a dedução das dívidas e o que sobrar ser dividido entre os herdeiros. Então é como se tivesse antecipado a parte que esse herdeiro teria direito na herança. E é por isso que tem gente que às vezes ouve falar que pode ter doação de avô e tio e fala que essa informação tá errada, só que ele não tá se ligando no detalhe de que a doação pode ocorrer. Isso não impede que numa colação de bens seja apurado que a doação excedeu o limite. O limite de 50% cravado? Não, 50% é da parte disponível, mais aquela cota parte do herdeiro. Por isso que isso tudo é só resolvido na sucessão. É um cuidado que o doador tem que ter no momento
momento de transferir o bem para outra pessoa ou para um de seus herdeiros. Por exemplo, se o João tem 1 milhão em bens, e aí dentro desse 1 milhão de bens, ele tem um apartamento de 500 mil reais e ele quer doar para um dos filhos dele. Ele tem 2 filhos. 500 mil reais é metade dos bens que ele tem. Ele pode doar isso sem consentimento. A doação não precisa da aprovação dos demais herdeiros. Inclusive, nessa doação, ele pode colocar que está saindo da parte disponível, que não está saindo da parte indisponível, e isso exime, faz com que o donatário, o herdeiro, deixe de ser obrigado a colacionar isso na sucessão. Agora, se nesse mesmo exemplo ele tem 1 milhão de bens e ele quer dar para um dos 2 filhos um bem que supere esse valor de 800 mil reais, aí sim a gente pode estar falando de uma doação inoficiosa, porque ele tem 50% para doar e esse herdeiro teria mais 25% pela parte indisponível, que seria a parte legítima. Todo mundo conhece esse termo, vai doar legítima, antecipação de legítima, quer dizer, essa parte indisponível. Somando 25% do que ele tem dessa metade aí com outro irmão, mais 50%, daria 750 mil. Como o bem é de 800 mil, ultrapassa e aí sim estamos falando de uma doação inoficiosa. Ai, Tabs, mas e se é de 700 mil? Aí sim vai ser considerado na transferência que 50% do valor foi pela cota parte ali disponível que o doador tinha para passar para terceiros, que foi para o filho dele, mais esses 20%, 25% de cota que teria desse herdeiro necessário. Ou seja, o doador antecipou a herança da parte indisponível. Na hora que for fazer ali a sucessão, a soma dos bens, vai se avaliar se ultrapassou ou não o limite desses 25%, não de 50% porque tem 2 herdeiros, porque a gente vai olhar só para a análise da soma ali de doações da parte indisponível. Aí ali entra como antecipação de legítima ou antecipação de herança, como é mais conhecido hoje em dia. Os outros 50% é pela parte disponível que ele pode deixar. O doador, no caso, pode deixar via testamento ou pode fazer essa doação em vida. E nessa de deixar o testamento ou fazer a antecipação de herança, na doação você pode colocar 3 cláusulas muito comuns usadas por pais perante doação aos filhos. De impenhorabilidade, ou seja, ele recebe aquele bem, mas ele não pode penhorar. E aí tem uma grande discussão. Tabs, mas e a questão do valor? E se quando o João doou pro filho um imóvel de 500 mil reais na época da doação, mas quando ele morreu e foi feita a sucessão, viu que o imóvel, na verdade, valia 800 mil reais. Que valor eu devo considerar? Gente, isso é uma grande discussão dentro da nossa jurisprudência. Mas já virou pacífico pelo Conselho Federal que se no momento da sucessão o herdeiro, se ele ainda tiver o bem, vai ser considerado o valor do bem no momento da sucessão. Se ele não tiver, aí vai olhar para o valor que tinha o bem na época que foi doado, para entrar ali no Monte Moro e ver o que ele precisa compensar com os demais. Na prática, não é que ele vai devolver a casa, mas ele vai ver o quanto ele invadiu do direito do outro herdeiro para indenizá-lo, seja em dinheiro, seja em distribuir ali, virar um condomínio, que é um domínio de mais de uma pessoa, virar coproprietário daquele bem. E aí vem o pulo do gato. Pro pai e pra mãe que quer facilitar a vida dos filhos, que quer já direcionar a casa que vai pra cada um, o bem que vai pra cada um, quer fazer com que o seu filho economize ali no pagamento do ITCMD pra não pesar muito pra ele, que é o uso do usufruto. O uso do usufruto ficou esquisito. O que isso quer dizer? Quer dizer que você transfere a nua propriedade, o bem passa a ficar no nome do seu filho, porém, o direito de dispor e de render com esse imóvel, se ele for alugado, por exemplo, é ainda do doador. Então é como se ele transferisse parte ali, tá no seu nome, eu já garanti que esse bem vai ser seu, mas enquanto eu for vivo, eu que vou decidir o que fazer e o que não fazer com esse bem. Mas, a partir do momento que tem essa questão do usufruto, tem também a questão da participação do donatário, do herdeiro, na decisão se for vender esse bem ou se for dispor de forma diferente. É como se tivesse ali uma copropriedade,
mas o donatário ele tem a NU, só tá no nome dele, porque o direito de usar o bem e receber por esse bem, se for um imóvel alugado, por exemplo, é do doador. E por que eu falo que isso faz com que o herdeiro economize? Porque a partir do momento que você faz uma doação com reserva de usufruto, uma antecipação de legítima com reserva de usufruto, o que acontece? O herdeiro, ele é responsável por 2/3 do imposto nessa transmissão de bens causa-morte, por causa da morte, ou em doações, tem incidência de ITCMD, que varia ali de 2 a 8%, depender do estado. No Brasil tem várias alíquotas, mas tem que pagar esse imposto quando transfere o bem. Logo, se o herdeiro tem 2/3 da propriedade, ele vai ter que pagar só 2/3 desse ITCMD. Esse 1/3 que fica reservado para o doador só vai pagar no momento da sucessão. É uma forma de parcelar ali o imposto. E essa é a solução que pais encontram no caso de herdeiros menores de idade, porque enquanto não tem a capacidade civil, não pode ter os atos da vida civil, não pode ser o único proprietário responsável por um imóvel. A partir do momento que você doa com usufruto, que não é o único proprietário, chama usufruto necessário. Então quer dizer que o pai é responsável por aquele bem, mas já direcionou que é o filho que vai ser beneficiário. E aí vem uma grande dica que eu dou para esses pais. Nomeiem um tutor, faça uma carta de tutor, faça um documento público nomeando a pessoa que será responsável por esse bem enquanto o herdeiro for menor de idade. Não necessariamente esse herdeiro tenha um outro responsável vivo, por exemplo, os pais são separados e a mãe é viva, que significa que é a mãe que tem que cuidar desse bem. Se os pais são separados, o pai doa para o filho, a mãe é viva, tem outra família, e ele quer que o tutor daquela parte do bem que vá para o filho não seja responsável legal, ele pode nomear um tutor. Significa que vai ser aplicado cegamente isso? Não. A carta de tutor é considerada pelo juiz na hora de nomear quem será responsável pela administração dos bens do menor de idade, mas ela tem um peso bem relevante. E aí, por fim, tem também mais uma cautela a se ter nessa doação de pais para filhos, independentemente de ser menor de idade ou não. São 3 cláusulas específicas que eu aconselho a fazer certa consideração, que são impenhorabilidade, ou seja, você doa o bem para o filho e ele não pode penhorar esse bem. Incomunicabilidade, que significa que ainda que ele case por qualquer um dos regimes de bens, ainda que seja regime universal de bens, não vai comunicar, é como se a herança fosse garantida somente para ele, não se comunica a um parceiro. E inalienabilidade, que significa que o donatário, a pessoa que recebeu o bem, não pode transferir para terceiros. Essas são as cláusulas que é muito comum se ver dos pais fazerem para resguardar o filho que casa e porventura venha a ter algum problema com o regime de bens, divórcio, sucessão e tudo mais. Sendo assim, eu reforço, pode sim ter doação de vô para tio, de pai para filho, desde que esses bens sejam colacionados, se eles excederem a parte disponível do doador, no momento da sua sucessão, e seja aplicado ali o equilíbrio entre os direitos sucessórios dos herdeiros necessários, ascendente, descendente, cônjuge e companheiro. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus familiares, com seus pais, com seus filhos. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, siga a gente no TikTok e no Instagram e até a próxima.